Hoje eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo e com meu filho, que eu acho que vai servir de exemplo para vocês. Talvez vocês já tenham passado por isso com o filho de vocês. E foi o seguinte, eu estava levando meu filho na terapia logo pela manhã, e eu sempre preparo um lanche para ele comer entre uma terapia e outra. Nesse dia em questão, meu filho não quis comer o lanche que eu levei na lancheira. E eu fiquei preocupada dele passar a manhã toda sem comer direito. E aí, entre uma terapia e outra, eu tive a ideia de passar em uma padaria. Então, isso saiu totalmente da rotina do meu filho. E por mais que eu tenha explicado para ele dentro do carro que a gente ia passar na padaria para pegar um pão de queijo, para ele comer, aquilo deixou meu filho muito bravo. Quando eu estacionei o carro e entrei, ele já começou a chorar. E eu estava explicando pra ele: "Calma, filho, eu só vou pegar um pão de queijo pra você comer. Se você quiser outra coisa, você me mostra". E ele começou a chorar muito, 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 muito. Bom, eu entrei na padaria, ele continuava chorando, chorando muito. E eu fiz o pedido muito rapidamente. Enquanto eu estava esperando sair, ele começou a tentar me morder e puxava minha roupa e tentando me morder. Vale lembrar que o Pedro, ele não entra em crise mais. Quando ele era menorzinho, ele tinha vários episódios de crise, mas a gente começou uma medicação e ele ficou muito bem depois dela. E ele não tem crise, assim. Aquele momento na padaria, ele queria me dizer alguma coisa. Ele queria falar que ele não estava querendo aquilo, que aquilo era demais para ele, e ele ficou muito bravo. E ele começou a ter esses comportamentos, e aí assim, quando acontece isso, principalmente na rua, que é um ambiente que a gente não tem controle algum, onde tem muitas pessoas em volta também, eu respiro fundo e penso o seguinte: vai passar, é só um momento. Meu filho tá assim, mas daqui a pouco ele vai estar bem. E tendo esse pensamento, eu consigo me encontrar, eu consigo manter o equilíbrio. Então eu não me exalto e também não fico alheia, mas eu consigo encontrar um eixo, eu consigo me manter no equilíbrio. Então eu penso assim: ele tá fazendo isso agora, mas daqui a pouco ele vai estar bem. Então naquele momento ele continuava fazendo aquilo e teve uma moça, eh, atendente da padaria, que chegou perto da gente e falou assim: "Não pode morder a mamãe, não pode morder a mamãe", bem firme. Meu filho olhou e mas ele continuou fazendo. Tinham outras pessoas e ele estava chorando alto, gritando, e tinham outras pessoas na padaria e ficaram olhando pra minha cara. Mas olhando, a gente percebe quando é um olhar de ajuda, de olha, posso te ajudar com alguma coisa, e um olhar julgador, né? E essas pessoas estavam me olhando com um olhar julgador, como coisa, e aí, mãe, você não vai fazer nada? Você vai deixar ele fazendo isso com você? Você não vai dar uma palmada nele? Você não vai dar um chacoalhão nele? Você não vai gritar com ele para ver se ele para de chorar e para de tentar te agredir? Era esse o olhar daquelas pessoas que estavam ao meu redor. Só que eu, como mãe do meu filho, eu sabia que não ia adiantar eu gritar com ele ou dar um chacoalhão. Pior ainda, bater, porque eu não faço isso com ele. Eu sou totalmente contra bater. Jamais. Esse tipo de conduta com o nosso filho. Não tem como. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu fiquei me desvencilhando dele, deixei com que aquele momento de muita irritação cessasse. Peguei o que eu tinha pedido, né? Peguei o pão de queijo dele, paguei e fui pro carro. E aí, dentro do carro, ele acalmou. E aí, eu falei com ele assim: falei, Pedro, é muito feio fazer isso. Não pode. A mamãe fica brava. Não pode fazer isso. Eu te expliquei que a gente ia na padaria. Não pode fazer isso, a mamãe fica brava, machuca a mamãe.
Então, dentro do carro, longe de todos e todo aquele barulho, toda aquela pressão, longe de tudo, eu consegui sentar com ele e conversar. Que pra mim, essa foi a melhor opção de todas. Então, é o recado que eu queria deixar pra vocês. Tomem muito cuidado com o que as pessoas de fora cobram da gente. Porque é muito fácil julgar quando o seu filho tá tendo uma crise no shopping, ou quando o seu filho tá tendo uma crise, ou tá muito irritado dentro de uma padaria, ou quando ele tem algum comportamento ruim no local público. É muito fácil julgar. O olhar das pessoas, o julgamento tá aí. E é fácil fazer isso. Agora, o que é difícil e que ninguém faz é dar ajuda. A maioria das pessoas não dá ajuda. Elas só querem julgar, mas elas não oferecem ajuda para saber se você quer um suporte, se você está precisando de alguma coisa. Elas não vão te acolher. Então, por esse motivo, a sua conduta tem que ser o que o seu coração mandar. Você não vai bater no seu filho em público, na frente dos outros, para mostrar que você tem autoridade sobre ele. Ou você não vai gritar com seu filho na frente de outras pessoas para mostrar para mostrar para os outros quem é que manda. Então, só toma muito cuidado, porque as pessoas da rua adoram julgar, mas ninguém estende a mão para te ajudar. E a partir do momento que ninguém te estende a mão, você tem que fazer o que o seu coração diz. Não se sinta oprimida com os olhares julgadores. Olha para dentro de você, olha para o seu filho e para a necessidade dele. Se você sabe que naquele momento que ele está muito bravo, não vai resolver conversar, não vai resolver brigar, não vai resolver gritar com ele, espera, deixa passar. Deixa passar, deixa aquele momento ruim passar. E aí, quando passar, você conversa com ele, explica. Porque ele vai entender o que você está falando. Ele vai compreender que aquilo não foi uma atitude legal, que ele não tem que fazer aquilo. Agora, o adulto da situação somos nós. Então, se a criança está num momento de irritação ou de crise, a gente tem que tomar as rédeas do jogo. Se a gente começar a gritar junto com a criança que está em crise ou nervosa, não vai adiantar nada, porque aí vão ficar duas pessoas exaltadas e não vai chegar a lugar algum. Alguém, naquele momento, vai ter que manter o equilíbrio. Se não é a sua criança, então vai ter que ser você. Você vai ter que manter o equilíbrio ali no momento. Se ele tá chorando, esperneando, você vai ficar tranquila e vai fazer o seu filho se acalmar. Uma hora ele vai parar, ele não vai ficar em crise por muito tempo, ele não vai ficar esperneando por muito tempo, uma hora ele vai cansar, uma hora ele vai parar. Pensa dessa forma, que uma hora aquilo vai parar. Pode demorar 40 minutos, pode demorar uma hora e meia, mas uma hora vai parar. Uma hora ele vai sair daquela crise, uma hora ele vai sair daquele momento de irritação. Tá bom? Era esse o recado que eu gostaria muito de passar para vocês. Não olha para as pessoas de fora, não olha, porque a opinião dos outros é dos outros. Não diz respeito a você, não diz respeito ao seu filho. Pouco importa para vocês. Viva a vida de vocês. Olha para dentro de vocês, que é isso que é mais importante. Não toma nenhuma decisão com base no olhar do outro, com base no que o outro está falando. Toma a decisão com o seu coração, tá bom? Um beijo e até mais.